Iniciativa diversos vereadores 7115/2017 solicita apreciação em regime de urgência da proposição 5.367/2017. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis. Permaneçam como estão. Desculpe, aprovado. senhor presidente. Desculpe. Vereador Goura. Não, eu acho que o regime de urgência não foi explicado para que é devidamente. Proposição 5.367/2017. Eu gostaria de fazer a discussão, senhor presidente. Vai discutir. Senhor presidente e demais presentes. Nós acabamos subindo a tribuna e parece que a fala se repete, mas é necessário. Então, mais uma vez, temos aqui um requerimento de regime de urgência. Se em outros momentos nós já fizemos a crítica a projetos que tramitam em regime de urgência, neste projeto a nossa indignação é ainda maior. Porque nós estamos tratando aqui de um projeto que altera a Lei 9626 e revoga a Lei 8786. Só para localizar a todos e todas, a Lei 9626, ela diz respeito ao sistema de seguridade dos servidores do município de Curitiba. Então, ela trata da Previdência, e nesse caso nós temos o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos, que é o IPMC, e trata também do ICS, que é o Instituto Curitiba de Saúde. Então, como o nome já diz, é o instituto onde os servidores e servidoras podem fazer a opção, eles aderem, né, a esse instituto e, nesse sentido, passam a ter o atendimento prestado tanto na sede do ICS, que é aquele prédio lá na Avenida Marechal Deodoro, como em outros espaços que têm convênio, seja em clínicas, seja em hospitais. E vários aspectos nos preocupam. Primeiro, o modo de condução disso. Como todos vocês sabem, tanto o IPMC como o ICS, eles, na própria legislação, é apontada a composição, né, em relação ao Conselho Administrativo e ao Conselho Fiscal. Toda e qualquer alteração, seja em lei, ou seja, nos tipos de procedimentos que esses institutos tratam, e no caso específico nós estamos falando aqui do Instituto Curitiba de Saúde, toda e qualquer alteração ela tem que ser aprovada pelo Conselho de Administração. E é importante que todos saibam que as alterações propostas nesse projeto não passaram pela apreciação desse Conselho. O Conselho de Administração não debateu, isso não foi pauta nas reuniões do Conselho de Administração. Então, este projeto, da forma como ele está, não cumpre a legalidade. Qualquer pessoa, se eventualmente esse projeto tramitar e vier a ser aprovado, pode entrar na justiça e esta lei ser considerada ilegal. Por quê? Porque toda e qualquer alteração, seja na legislação, nos procedimentos desse instituto, tem que ser
deliberadas pelo Conselho de Administração. Inclusive, me procuraram aqui os membros dessa casa que compõem o Conselho em nome da Câmara e me confirmaram isso. Disseram que essa discussão não passou pelo Conselho de Administração. Os sindicatos, da mesma forma. Então, além de ser totalmente inaceitável que um projeto desse, que prevê aumento de alíquota, que prevê uma série de alterações no plano de saúde, né, dos servidores, e que o que é pior, ao final, no seu último artigo, propõe a revogação da Lei 8786, que hoje, a partir desta lei, existem 4.000 servidores que têm seu direito garantido em relação a medicamento e tratamento de doenças graves, como câncer, como tuberculose, como AIDS, outras doenças também na área de ortopedia, enfim, ligadas, né, à questão óssea e outras enfermidades. Elas têm a garantia de um tratamento onde, pela legislação, o ICS paga, né, os tratamentos ou medicamentos que são fundamentais para que as pessoas possam fazer o tratamento dessas doenças graves, e na sequência o executivo ressarce esses valores para o Instituto. A partir, se eventualmente essa lei tramitar e for aprovada, essas pessoas ficam totalmente desassistidas, porque se propõe aqui a revogação dessa lei. Então, não bastasse todas as perdas que durante esse ano foram sofridas pelos servidores e servidoras do município, então não tiveram reajuste, planos de carreira congelado. Agora nós estamos falando aqui que vai haver aumento de alíquota. Então, já não houve reposição das perdas inflacionárias. Temos carreiras, crescimentos, todos os procedimentos de crescimento na carreira congelados. E agora nós estamos falando em perda salarial, porque quando você aumenta a alíquota nessa realidade, você está dizendo que os servidores, eles vão ter que desembolsar ainda mais dinheiro para poder pagar. E isso é sagrado, o desconto é automático na folha de pagamento. Então, isso significa uma perda salarial, sem contar as outras alterações que são previstas aqui. E tão grave quanto é a revogação da Lei 8786. Acho que vários dos senhores e senhoras receberam o apelo através de cartas, de ligações. Inclusive, esteve presente esses dias um servidor de carreira, não vou citar o nome porque acho que não devo, mas um servidor de carreira que é conhecido de vários dos senhores, foi secretário em diversas gestões aí do município, que também é um dos beneficiários desta lei. E ele é um beneficiário ainda que podemos dizer que tem uma aposentadoria razoável. Agora, pensem naqueles servidores que têm um salário na faixa de R$ 1.800, que com desconto acaba ficando menos de R$ 1.500. Professora José, tua parte se for na sequência. E que, a partir da revogação dessa lei, não terão mais direito ao tratamento e não terão mais direito à medicação. Então, colocar esse projeto em regime de urgência é de uma irresponsabilidade completa. Colocar esse projeto em regime de urgência é desconsiderar a legalidade.
Colocar esse projeto em regime de urgência é desumano. Nós estamos tratando de pessoas fragilizadas que têm doenças graves. Por isso eu faço um apelo para que votemos contrário a esse regime de urgência. Esse projeto tem que tramitar com toda a calma para que cada um e cada uma possa se posicionar e trazer todos os aspectos que são muito complicados nesse projeto. Vereador Felipe, pois não. Então, Na sequência, eu gostaria vereadora de vai fazer querer um prorrogar o apelo prazo? mesmo a cada vereador e cada vereadora dessa casa. Se é um absurdo a gente votar ISS em regime de urgência, se é um absurdo votar ITBI em regime de urgência, é um absurdo muitas vezes maior votar esse projeto em regime de urgência. Nós estamos A senhora quer prorrogar o seu prazo? Mais 10. mais 5 minutos. Mais senhor 5. presidente. Nós estamos desconsiderando uma história de muita luta, de conquista de direitos dos servidores. Inclusive, nos causa estranheza, porque essa é uma lei aprovada na gestão do prefeito Rafael Greca, na sua primeira gestão nessa cidade. Então, naquele momento, a organização e a luta dos servidores garantiram o avanço e o prefeito teve sensibilidade para aprovar uma lei que garantiu o atendimento a servidores e servidoras que têm doenças graves. Hoje ele simplesmente propõe a revogação desta lei, sem diálogo, sem discussão. E desafio aqui quem levantar que houve qualquer diálogo sobre esse projeto aqui. Não houve diálogo em espaço nenhum. Não houve diálogo no Conselho de Administração, não houve diálogo com os 4 sindicatos que representam as categorias de servidores do nosso município. E simplesmente se coloca esse projeto em regime de urgência. E que não é do Executivo. Eu acho que é importante lembrar. Nós temos diversos vereadores que assinaram esse regime de urgência aqui. Então, nesse caso, a iniciativa do regime de urgência, se houve a ordem de lá, ela foi aceita e foi assinada por diversos vereadores dessa casa. Quem assinou está dizendo que nós vamos retirar direitos, que nós vamos alterar leis que não tiveram apreciação em momento nenhum do Conselho de Administração e que em momento algum se tratou dessas alterações com qualquer servidor em qualquer espaço que seja. Então, mais uma vez eu repito, é irresponsável, é ilegal e é desumano. Quem aprovar esse regime de urgência está desconhecendo a realidade daqueles servidores e servidoras que precisam de atendimento à saúde, que precisam do ICS e que precisam da Lei 8786, porque estão passando por um câncer, por uma AIDS, por doenças gravíssimas. E esse projeto de lei está dizendo que eles não terão mais direito a medicamento e atendimento adequado. É isso que esse projeto de lei diz ao revogar a Lei 8786. Eu faço um apelo para que os autores retirem esse regime de urgência. Não é possível que essa casa queira assumir mais esse ônus. Os outros projetos foram votados. Somos base de apoio.
é necessário o ajuste fiscal. Bom, agora, além do ajuste fiscal, é necessário também que essa casa se responsabilize, quem sabe por uma piora ou quem sabe pela morte de alguns servidores e servidoras que não vão ter mais os seus direitos garantidos. Então eu estou falando de algo que não é pouca coisa. É muito sério o que essa casa está apresentando aqui nesse regime de urgência. Não é possível que na última semana de dezembro a gente vá aprovar um projeto com essa gravidade aqui. Então eu faço um apelo para aqueles vereadores e vereadoras que assinaram esse regime de urgência para que retirem esse requerimento. Isso é desumano. Não é possível que a gente desconheça. Não é possível que um projeto de tamanha gravidade seja votado ao apagar das luzes na última semana em regime de urgência. Senhor presidente, solicito a prorrogação por mais 1 hora, porque... Perfeito. Tem vários projetos para ser debatidos, requerimento. Obrigado, vereador. Meia hora, talvez que mais meia, 1 hora. 1 hora é suficiente, talvez consigamos vencer o tempo. Coloque em deliberação do plenário a prorrogação por mais 1 hora da sessão. Necessária porque nós temos alguns requerimentos para serem apreciados. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Felipe tem 10 minutos mais 10. Prorrogáveis, vereador. Primeiramente, dizer que tem mais regime de urgência aqui nessa casa como nunca vi na minha vida. Nos últimos anos, pelo menos. Mas, enfim, esse regime de urgência que traz a questão da revogação da 87 e 86, que é uma lei que garante benefício pela lei, recebe medicamentos de acordo com suas moléstias. Existem mais ou menos 1.200 trabalhadores entre aposentados e não aposentados, que hoje estão dentro dessa lei, que são beneficiados após uma perícia e recebem seus medicamentos. A vereadora professora Josete citou o nome de uma pessoa que realmente procurou a mim e procurou, acho que, vários vereadores daqui, do qual eu tenho o maior respeito. E eu sempre falei para o ex-secretário Raimann que era importante um diálogo com a prefeitura, com o ICS. E assim, ele e mais alguns outros, ele como aposentado, a Associação dos Aposentados também, tem procurado, quase que desesperadamente, os vereadores aqui nessa casa. Por quê? No caso dele, são 38 remédios por dia. Nem todos estão dentro dessa conta. Muitos estão na farmácia popular. Mas assim como ele, tem 1.000 e tantos que têm esse direito adquirido, enfim, e que tem essa situação. Aí a gente, indo atrás de informações, tem que entender um pouco, e eu faço aqui uma análise, não vai ser a conclusiva, porque eu acho que a gente tem que discutir, por mais que venha esse regime de urgência, tentar, novamente, correr atrás de informação e tentar fazer com que a justiça seja feita. Nessa questão dessa lei, da revogação da lei 87 e 86, tem uma questão que eu acho que é importante no atendimento do ICS, que eu vejo como necessária de colocar na pauta. Uma, dentre outras, é a questão do dependente. Em algum momento, eu acho que o momento é agora, vereador Gora, é necessário discutir a questão do dependente.
acima dos 18 anos, talvez, para que ele possa, de alguma maneira, contribuir para o sistema. É necessário isso. Oi? Dependentes até 18 anos agora. Acima de 18 não tem mais direito ao Então, ICES. desculpe, até 18 eu errei. Até 18 anos eu errei na... Enfim, essa questão do dependente eu acho que é fundamental. E a outra situação que eu acho, ao meu ver, deve ser vista talvez em formato de uma emenda, e aí nós precisamos discutir entre os vereadores, uma proposição que seja, a partir da aprovação da lei, os novos funcionários, nos novos concursos, estes, sabendo que vão entrar na prefeitura, sabendo dos compromissos que tem, sabendo dos benefícios que tem, a partir dali, a lei é aprovada, se muda a regra nessa questão dos remédios, dos medicamentos, dessas moléstias específicas, aí sim, talvez seja uma proposição que alguns vereadores, quem quiser pensar sobre isso, nesse pouco tempo que a gente tem, tratar de uma emenda nesse sentido. Para quem entra na prefeitura após a aprovação da emenda, a regra do jogo é essa. Mas, para quem está na prefeitura, seja aposentado ou não, porque uma outra tese seria, quem está aposentado está garantido. E quem está na ativa e tem a doença? A partir da lei, também não vai poder mais? É muito injusto. Então eu vejo que, se for possível construir essa questão do dependente, Uma parte também. e essa situação de quem venha a entrar em concurso público para o município passe a não ter esse direito, eu acho que é até viável. Agora, é injusto mudar o que está funcionando hoje e de que muitos dos funcionários, seja aposentados ou não, dependem disso que está estabelecido nessa lei. Se existe um déficit em função desse, porque o número que foi apresentado é um número milionário de algum tempo que não é repassado, porque agora vai fazer esse ajuste de 3,9. Linearmente, 3,9 para o executivo, para a prefeitura, e 3,9 para o funcionário. Eu vejo que tem uma dificuldade, sim, na questão do dependente, que eu acho que nós deveríamos, a prefeitura deveria sentar, conversar, de alguma forma ajustar isso, porque realmente é um plano que, atendendo todos os dependentes e descontando 3,9, eu vejo que pode realmente ter esse problema financeiro, enfim, de cobrir os gastos. Mas o fundamental seria uma emenda dentro dessa lei, talvez, barrando, fazendo com que não desse a continuidade da lei para quem entrasse novo na prefeitura, e não para quem tem o direito adquirido. Uma parte é o vereador Gora. Obrigado, vereador Felipe. Na verdade, também, eu acho que todos nós estamos aqui sem entender direito qual a necessidade, primeiro, da tramitação em regime de urgência de tal projeto, e segundo, do real impacto que isso vai ter para os cofres públicos municipais, haja visto que a gente tem recebido os relatos, não são tantos os servidores assim, então eu acho que não é uma questão de privilégio de forma alguma. A gente está prevendo um atendimento já, como foi falado pela professora Josete, sancionado em lei lá atrás pelo próprio prefeito Rafael Greca. E qual é o impacto disso que justifique, primeiro, o regime de urgência e que justifique, segundo, tal projeto de lei com o conteúdo que ele se apresenta. Eu não vejo isso sendo apresentado de forma clara. Então, só para fazer esse registro aqui na sua fala. Parte, vereador. O vereador Hélio tem a parte. Tá bom. Vereador Felipe, eu Alô? estou ouvindo aqui com atenção e estou estarrecido. Eu não consigo imaginar que isso possa ser verdade. Eu conversei com o líder do prefeito, conversei com a nossa
presidente da Comissão de Saúde, que trouxe pessoas do ICS aqui e nos disseram que não é dessa forma. Então, eu prefiro acreditar no líder do prefeito, porque não seria humano fazer alguma coisa nesse ponto. Quando nós fazemos uma reforma administrativa, nós fizemos, nos desgastamos por isso e achamos que é justo. Mas agora nós também achamos que passa do limite se isso acontecer. Assim como nós temos algumas críticas também a respeito do ITBI, que foi uma emenda que nós fizemos lá atrás e que nós imaginamos que pouco impacto traria a prefeitura, mas traz impacto sim numa classe que mais precisa. Mas isso eu tenho a garantia do líder do prefeito que vai trazer pessoas da saúde aqui para deixar isso muito claro. Eu prefiro acreditar nas informações que vêm técnicas e vêm através do líder do prefeito e da Secretaria de Saúde, que nos garante que isso não é verdade. Eu preciso mais de som aqui, tá baixo o meu som. Faz favor. Não vou fazer... Eu vou pedir pro... Alô. Só peço para a equipe de som dar uma regula... Som. Já está voltando. Presidente, se virar Agora deu. caixa na Agora direção deu. ao vereador. Assim, fazendo um contraponto do que o vereador Hélio falou, acreditar, tem que se acreditar em alguém. Eu acredito num ex-secretário da administração de 3 prefeitos, inclusive do senhor Rafael Greca, chama-se Dr. Raiman. E a partir do momento que ele trouxe para mim e para alguns vereadores essa situação, e deixou muito claro isso, sinceramente, vereador Hélio, eu acredito mais nesses servidores que estão passando essa dificuldade. Não acredito que o Dr. Raiman esteja mentindo quando ele fala, escreve e tem feito de tudo para que os seus direitos sejam preservados. Mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Então, o que eu pedi desde o começo, eu acho que seja um ex-secretário municipal aposentado, seja o João, a Maria, seja quem for, tem que se sentar com eles de uma forma democrática, discutir e inclusive fazer o contraponto. Espera aí, vocês estão mentindo, não é assim. Então comprove que não é assim. Comprove que esses que estão recebendo o remédio vão continuar a receber. E os que vierem a ter o problema vão continuar a receber. Se Vossa Excelência me conceder uma parte, eu explico. Pelo que a gente viu, o que nós estamos recebendo, não é possível que todas essas pessoas que estão com essa dificuldade, estão vendo que vão perder esses benefícios, estão mentindo. Eu não acredito. Eu acho, sim, que tem que se falar, tem que fazer uma reunião com todos, com a Associação dos Aposentados, que está aí representando muito bem, porque uma boa parte dos 1.000 e tantos, 1.100, 1.200, com certeza são aposentados. Mas tem uma parte grande também que estão na ativa. Então, eu diria que se for adotado uma regra dessa, no mínimo, tem que ser para quem futuramente, e muito bem comprovado, o porquê disso, para os que vão entrar. Talvez com uma regra diferente, mas não os que estão. Vejo que é um corte em cima de garantias e de remédios, que eu digo de volta. Um ex-secretário municipal, que foi secretário da administração, no governo do Cássio, no governo do Jaime Lerner, no governo do Rafael Greca, se ele estiver mentindo, então tem que internar ele, porque não é possível, com tanto dado que ele trouxe, com tanta garantia que ele dá, ele conhece do assunto. Então, ele tem ido falar, tem procurou Deus e o mundo, falou com vários vereadores, assim como os sindicatos representados e assim como a Associação dos Aposentados. E outra, novamente, não irá passar pela Comissão de Economia, não irá passar pela Comissão de Saúde e vamos que vamos. Se Vossa Excelência... Eu vou dar uma parte. Obrigado. Tem 10 minutos. Então, é isso. Todos nós escutamos, e talvez, eu não estou dizendo aqui, olha, o fulano, o Beltrano, eles têm toda a razão. Eu acho que a gente tem até disposição. Será que é verdade? Mas será que é isso?
Então, por que a gente não faz uma reunião na CCJ, se for o caso, já que estamos tudo correndo, uma reunião que sentem todos e que a gente possa, um diálogo honesto e franco com a ICS, com a Secretaria das Finanças, diálogo franco, quantos milhões é a dívida? Como é que fica esse parcelamento de 30 e poucos meses? Esse reajuste de 3,9, como que ficam a questão dos dependentes? Seria oportunidade, e não só mandar aqui para a Câmara um projeto a toque de caixa, a maioria dos vereadores não tem esse assunto dominado, e vai assim, não, o prefeito disse que o ICS disse que não tem jeito, tem que fazer isso. Tudo que está sendo falado aí, relacionado a algumas pessoas que têm nos procurado, que são pessoas que dependem desse remédio, dos remédios, desses específicos, né, os diferenciados, que são os casos mais graves de doença. Acho que o Pires só que me pediu, né? Então, eu acho importante, agradecendo sempre as manifestações de apoio, eu quero dizer para o vereador Felipe assim, o que nós estamos discutindo nesse momento, Vossa Excelência tem toda a razão, é o regime de urgência, né? Se nós vamos votar ou não o regime de urgência. Na sequência, nós vamos sanar algumas dúvidas, porque realmente, inclusive através de emendas, através de colocações, nós vamos dar essa margem para que não se tire nada daqueles que têm. Por exemplo, se uma pessoa hoje está tomando um medicamento para uma doença grave, Josete, ninguém vai querer tirar esse medicamento dessa pessoa, muito pelo contrário, vai fazer com que aquilo passe a valer, vamos dizer assim, com aquele que não tem o problema. Porque uma regra sendo mudada no meio do caminho, eu concordo que não fique bem. Então, até para tranquilizar Vossa Excelência, e agradeço a parte que Vossa Excelência me deu, vamos esclarecer isso no decorrer da sessão. Eu acho que hoje Vossa Excelência pode, por exemplo, votar favorável ou contrário à urgência, mas daí com calma nós esclarecemos para mostrar que não se está retirando nenhum direito de ninguém. Agradeço a parte. Só uma pergunta, regime de urgência hoje, irá estar na pauta da CCJ da semana que vem? Pode ir para a pauta da Comissão de Legislação e pode ir também para o plenário na semana que vem, sem problema nenhum. Então, nós temos uma CCJ amanhã, já fica em cima do laço, mas enfim. Uma parte, não tem o que fazer. Veja, ganha-se ou perde-se no plenário. Vai, regime de urgência, nós vamos ter que tentar, ao máximo, minimizar isso, no sentido de poder contribuir com emendas propositivas que possam. Agora, efetivamente, tirar as dúvidas, não só nossa, mas como da base do prefeito, que eu tenho certeza que tem, não vai dar tempo. Uma parte, vereador José. Obrigada, vereador. Eu gostaria de reiterar o meu apelo, que os autores do requerimento retirem o requerimento. Não é possível que um projeto desse, que mexe com a vida das pessoas dessa forma, possa vir para essa casa sem ter passado minimamente pelas comissões e ser votado em regime de urgência na última semana. Eu não consigo aceitar isso. Eu acho que nós, enquanto vereadores e vereadoras, nós temos que ter... Se o executivo não ouve, se o executivo não quer dialogar, ele responde por isso. Agora, eu acho que não pode essa casa responder por isso também. Não pode essa casa simplesmente acatar o que vem de deliberação de lá, sem ouvir minimamente as partes envolvidas. Não é possível. Um projeto como esse deveria ser debatido, deveria ter audiência pública, deveria ter uma ampla participação de todos e todas. Né? Então, eu gostaria, né, de fazer esse apelo novamente. Eu vou só ler um texto aqui, para vocês entenderem. Eu acho que tem que ficar muito claro, e talvez não esteja claro, se aprovando o regime de urgência, tudo bem, nós vamos votar semana que vem. Se esses 1.200 funcionários, ativos ou não, perdem ou não o direito quanto aos remédios. Com a revogação da lei, segundo o que me foi falado aqui, isso não será possível. Além dos medicamentos que são prescritos,
também tem as despesas hospitalares cobertas pela lei. Tudo cai por terra. Estive hoje no ICS e falei com o secretário do RH. Minha opinião é que, por mais que seja dito que isso só se aplica a possíveis funcionários IOS com moléstias, antes da lei 8786. Mas isto, senão uma opinião também, podemos dizer que é uma interpretação, pois não está claro no texto da lei, ou melhor, no texto da proposição. Então, se não há nenhuma intenção de retirar algum desses direitos daqueles que hoje estão enquadrados na 8786, que façam uma emenda deixando claro que isso se aplica aos funcionários que não estão hoje sob o manto desta lei, que é uma das opiniões que eu recebi e tantas outras. Quer dizer, não tem clareza em relação a isso. Gente, isso são pessoas aqui, nesse caso aqui nem é um ex-secretário. Como eu disse, já foi falado aqui, porque a gente tem que respeitar, né? Como a função que teve, deixou um nome transparente e limpo na política, em tudo que passou, que é o Dr. Raimann. Então, nós temos que correr atrás essa semana novamente, que provavelmente segunda-feira que vem, além do ITBI, do aumento, principalmente na questão da alíquota da Minha Casa Minha Vida, teremos essa discussão sobre a lei 8786. Então fica aqui, nós votaremos contrário, da minha parte, contrário ao regime de urgência, porque não tem nem como votar a favor do regime de urgência num caso tão complexo como esse. Eu tenho absoluta certeza que a grande maioria daqui não teve condições de chegar no raciocínio correto em relação a isso. Talvez tenha algumas situações que a prefeitura tenha razão, alguns pontos, mas não da forma que está sendo feito. Obrigado. Próximo vereador inscrito, 10 mais 10, vereador. Prorrogáveis, professor Euler, na sequência, vereadora Noêmia. Obrigado, senhor presidente. Bom, mais uma vez a gente vem aqui discutir a questão de se o regime de urgência é algo adequado ou não. E aí eu penso que qualquer proposição nossa ou do prefeito, tudo aquilo que vem para essa casa é basicamente constituído de dois elementos, que é forma e conteúdo. Conteúdo é aquilo que você tem dentro do projeto, é o mérito da questão, que não é o que a gente está discutindo nesse momento. Nesse momento a gente está discutindo a forma como isso veio para casa. E o prefeito encaminha isso para cá e pede um regime de urgência. E pelo que a gente viu hoje aqui em plenário, essa forma é absolutamente inadequada. A professora Josete deu uma opinião, Felipe Braga Corso deu outra opinião, vereador Pier Petrucello uma opinião diferente, a diretora do ICS tem outra forma de pensar, e assim cada vereador e assim cada pessoa envolvida também na administração. Se existem opiniões tão diversas a respeito do mesmo tema, o regime de urgência não permite sanar essas dúvidas todas. Tenho certeza que os servidores não estão reclamando à toa. Leram o projeto, se inteiraram do assunto e estão, obviamente, com receio de terem alguns direitos retirados. Se a prefeitura acha que nenhum dos direitos vai ser retirado, a prefeitura precisa se explicar. E para ela se explicar, é preciso tempo. E para ter tempo não pode ser em regime de urgência. Então, a questão do mérito, a questão do conteúdo, isso é algo para a gente se discutir a posteriori. Nesse momento, o que é mais importante é a gente perceber que o regime de urgência é algo absolutamente inadequado quando se trata de uma questão tão importante que é uma questão de saúde. É uma questão de vida ou morte para algumas pessoas. Nesse sentido, então, não pode ser algo tão urgente. Se fosse urgente no sentido de salvar as vidas, eu até concordaria.
mas urgente no sentido de penalizar as pessoas, aí eu não posso aceitar. Então, eu vou votar contra o regime de urgência, até pelo próprio nome dele, senão a gente tem que mudar esse nome. Regime de urgência é para aquilo que é urgente. Regime de urgência é para calamidade pública, é para situações que não podem esperar nem mais um dia. Nesse caso, que a gente precisa de muitas explicações, e tomara que a prefeitura dê explicações salvaguardando os direitos dos servidores. Espero que aconteça isso, mas essas explicações ainda não vieram. Então, precisando dessas informações, precisando de muitas explicações, eu acho que ninguém aqui se sente confortável para aprovar esse regime de urgência. Então, eu peço aos nossos colegas que votem contra o regime de urgência e peço ao presidente uma verificação de quórum, porque não estão dando a devida atenção ao assunto. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Noêmia. Vereador, se o senhor quiser fazer o requerimento da bancada, por gentileza. Só um minutinho, vereadora Noêmia. Com a palavra, vereador professor Euler. Presidente, pela relevância do projeto que está sendo votado, o regime de urgência, eu peço a verificação Perfeito. de quórum, por favor. De imediato, vereador, vamos pedir a verificação de quórum. Verificação de quórum. Vereadores, estejam em suas bancadas. Vereadores, registrem suas presenças. (28 vereadores presentes, 10 ausentes. A pedido do vereador professor Euler, verificação de quórum. Vereador Bruno Pessutti, rechamada. Doutor Valmir está presente. Giovanni Fernandes ausente. Jairo Marcelino presente. Julieta Reis ausente. Cátia Detrich ausente. Maria Letícia ausente. Pierre Petruziello presente. Rogério Campos presente. Tiago Ferro presente. Tiago Ferro presente. Então, a Julieta, Cátia, Maria Letícia e Giovanni ausente. 32 vereadores presentes e 6 ausentes. Vereadora Noêmia Rocha, 10 minutos prorrogáveis. Muito obrigada, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Eu tenho uma preocupação nessa casa. Daqui a pouquinho nós vamos precisar de 1/3 dos vereadores para fazer um projeto normal. Porque regime de urgência virou regra nesse parlamento. Só se fala em regime de urgência. E a gente já profetizou lá atrás, do jeito que está indo, com a leitura que tem, a maioria não discute e vota, o prefeito está deixando a base em situações muito difíceis, com todo respeito aos da base. Eu não queria estar na pele da base. Porque nós não temos mais projeto com trâmite normal aqui, e projetos de relevância, como esse, que mexe com a vida do servidor público. Com detalhe, mexe com a vida do servidor público que está doente. Olha a gravidade, caros vereadores. Olha o que esse executivo está fazendo. Além de tirar direitos e conquistas históricas dos servidores que estão com saúde, que estão perdendo a saúde por depressão e tristeza, e falta de incentivo para trabalhar na ponta e fazer políticas públicas, tirando os direitos deles, inclusive não dando reajuste de salário, eles estão querendo agora tocar no doente. Não ressarcir no medicamento. Aí sabe o que acontece? Aí eu fico pensando que o prefeito não avaliou isso. Os servidores vão para o SUS. Grande solução. 6 por meia dúzia. Não poderão pagar. E aí vão para o SUS. Então, vereadores, nós somos um parlamento. Temos autonomia para decidir. O prefeito está judiando dos vereadores da base, com todo respeito. Não se tem mais projetos normais aqui nessa casa para debate, para a gente saber. Esse projeto, por exemplo, não passou no conselho. Não foi conversado com os mais interessados.
E está sim, vereador, retirando, revogando uma lei, retirando, extinguindo uma lei, e aí vai ser para todos, essa história de ser para os novos, para os velhos, vai ser retirado para todos, o ressarcimento de medicamentos. E volto a afirmar, não são servidores públicos, são servidores públicos que estão doentes em fase terminal, muitos deles. Esse é o presente desse executivo para a pessoa que doou a sua vida para o serviço público, que ficou lá na ponta, atendendo a população. Esse é o presente de Natal para eles. Então, vereadores, como é que a gente vai avaliar e analisar projetos que estão vindo nessa casa como regra em regime de urgência? Vai para a comissão de legislação, mas não se faz absolutamente nada na comissão de legislação. É só um trâmite, não tem discussão, não tem debate, não tem pedido de vistas para que a gente possa melhorar, para a gente possa avaliar o projeto. Eu estou muito preocupada com o que a gente está vendo aqui do senhor prefeito. Melhora a alíquota para alguns segmentos, diminui a arrecadação para alguns rendimentos e tira um direito adquirido há décadas dos servidores públicos, e vem essa casa em regime de urgência para justamente não precisarem debater, não precisarem avaliar o impacto financeiro, o impacto social. Isso nos preocupa. Eu tenho um versículo na Bíblia que diz assim: tudo que você quiser que faça para outro, tudo que você quiser que faça para você, faça para outro. Então, se você analisar no ponto de vista, se colocar no lugar do outro, você está com doenças gravíssimas e você precisa de um auxílio porque você trabalhou a vida inteira. Aí vem o executivo e diz, nós vamos cortar. É muito doído, falta compaixão. Falta compaixão desse executivo. Não há compaixão no coração daquele homem. Ele precisava, sabe por quê? Nasceu em berço esplêndido, foi rico a vida inteira, continue rico. E aí vai pensar no pobre, no necessitado, do enfermo? Por que ele pensaria? E aí traz essa casa em regime de urgência, sem nenhum debate, sem ouvir a sociedade, sem ouvir o ICIS, sem ouvir ninguém. Por que ele ouviria? Se passa nessa casa, bota em votação e é aprovado. Eu entendo que ele não tem dificuldade nenhuma. Agora, quem vai sofrer as consequências com a população é os vereadores, porque isso vai sim, em responsabilidade fiscal e social, vai sim refletir nos vereadores. Como disse o vereador Welley, é injusto demais para ser verdade. E aí a gente tem que avaliar, vereadores, é injusto demais para ser verdade esse projeto de lei como ele está vindo nessa casa. E o pior é verdade. E o pior é verdade. Estão tirando direitos e conquistas, estão tirando o ressarcimento de medicamentos para pessoas com doenças graves. A pessoa já está doente. E não tem servidor público rico, milionário, não existe. Quem trabalha, quem depende desse ressarcimento são pessoas que trabalharam a vida inteira, que têm uma vida financeira comedida. Vão tirar porque precisa de arrecadação. E o humano? E a compaixão pelo outro? Onde é que está? Volto a afirmar, tem outras maneiras sim de arrecadação. Não precisa tocar no servidor público e ainda enfermo. É muita maldade. É muita maldade. Então, caros vereadores, eu quero fazer um apelo aqui para vocês. Vamos derrubar esse projeto, vamos derrubar esse regime de urgência, vamos conversar, vamos avaliar, vamos analisar, vamos trazer emendas, vamos passar pela comissão de legislação, vamos passar pela comissão de economia, para ver como a gente pode ajustar esse projeto. E aí a gente vê nessa casa que, volto a afirmar, que daqui a pouquinho você precisa de 1/3 de assinatura para conseguir um projeto em trâmite normal, porque a regra aqui está sendo regime de urgência. E é uma questão, uma resolução de 2006. Qual é a urgência? Qual é a urgência se essa resolução da saúde é de 2006? Não tem nada que justifique regime de urgência, a não ser a postura do senhor prefeito. Quem tem a maioria não discute, vota. Mas vai refletir nos vereadores aqui. Vai refletir na autonomia e na responsabilidade social e fiscal
dos vereadores aqui, porque não se pode tirar dessa forma e trazer essa casa um projeto sem nenhum debate, sem nenhum respaldo, sem nenhum impacto financeiro, sem nenhum impacto social. Não se foi conversado em nada. Aliás, volto a afirmar, esse prefeito ele é um monarca, ele está chegando à ditadura. Porque não há diálogo, ele não ouve ninguém, ele não atende ninguém, muito menos os servidores públicos. Então, vereadores, vamos votar pela derrubada, vamos fazer história nessa casa. Vamos fazer história, vamos dizer para o prefeito, aqui não é uma casa de regime de urgência como regra. Aqui é uma casa de debate, de parlamento, de conversação, de diálogo, de pontos do contra e do a favor, do contraditório. Isso é o parlamento, senão vai ter que fechar o parlamento. O prefeito vai em via de regra, direto, sem precisar chegar nesse parlamento. Então, eu solicito a derrubada mais uma vez, e eu lamento dizer que eu vou subir aqui muitas vezes solicitando a derrubada de regime de urgência. Agora, eu quero, não sei se é conselho, conversa com o prefeito de vocês, está demais, está absurdo, não tem nada que justifica esses regimes de urgência, colocando os caros vereadores em situação muito, muito ruim. Vereadora, só um minutinho, delicada. eu vou ter que regularizar. Voltou, o painel deu uma travada, só um minutinho. Travou o painel, peço para a equipe de som. O servidor está desligado. Então, vereadores, pelo A bem senhora da tem nossa... 3 minutos, tá, Ok. vereadora? Pelo bem da nossa cidade, pelo bem desse parlamento, que eu não quero acreditar que seja tão submisso ao executivo. Cada um dos vereadores aqui fizeram o seu trabalho, ganharam as eleições, tiveram seu nicho, tiveram seus votos, foram lutadores. A maioria não foi vereador desse prefeito, decidiram ir para a base. E aí, a maneira com que ele está conduzindo é absurda, é injusta, é cruel, é a palavra correta. Cruel. Tirar dos servidores o que já foi retirado, database, reajuste inflacionário, tudo isso foi retirado, e agora retirar esse direito de ter um ressarcimento do medicamento que ele precisa, porque está em fase terminal, doente numa cama, mas esse doente, esse servidor, ele foi muito útil à cidade de Curitiba, e ele não está sendo reconsiderado em relação a isso. Então, nós solicitamos, com muito carinho, vamos fazer história aqui nessa casa e derrubar esse regime de urgência. E volto a afirmar, eu quero votar favorável, mas com respaldo, com conversação, com diálogo com os servidores públicos, com diálogo com o conselho, que não foi conversado com o conselho. Gente, é sério, não foi conversado com o conselho de ICS, do ICS. Olha a consideração que ele tem por essa instituição. Nenhuma. Então, vereadores, não é possível que essa casa se torne uma casa de regime de urgência constante e que não tenhamos aqui projetos em normal para que a gente possa debater, para que a gente possa discutir, para que a gente possa ter respaldo, para que a gente possa votar com clareza e que não tenhamos a responsabilidade de fazer voto errado aqui, voto errôneo, e que venha prejudicar ainda mais os servidores públicos e a sociedade civil. Então, está aí os servidores lutando mais uma vez pelos direitos que eles têm e que nosso entendimento Vereadora, não deveria vir aqui a essa casa como regime de urgência. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Pia Petruccello. Agradecendo mais uma vez as manifestações de apoio. Quero fazer uma saudação especial à única representante dos sindicatos, a vereadora professora Josete. Vossa Excelência mantém uma coerência desde quando conheci Vossa Excelência até aqui. E dos 9 opositores, Vossa Excelência que representa de fato os sindicatos. Os outros acham que vão ganhar o voto dos sindicatos, mas não vão. Fica tudo para o PT, para Vossa Excelência, qual eu te parabenizo
por estar à frente desse processo. Vossa Excelência representa a única que representa a esquerda legítima no Brasil. Em Curitiba, apesar de muitos terem subido no caminhão de som, a única que carrega a estrela vermelha no peito é Vossa Excelência. Vossa Excelência é o representante do PT. E pegue essa minha fala, professora, porque Vossa Excelência vai usar e ela vai levar. Eu, como líder do governo, admito, só Vossa Excelência é a líder dos sindicatos, e falo isso até com certa emoção, porque Vossa Excelência tem ideologia. Vamos esclarecer alguns aspectos importantes aqui. Eu digo da José porque ela nunca mudou de partido. Nem o som está com problema, não sei o que está acontecendo. O som, eu digo isso porque ela nunca mudou de partido. Sempre com coerência, se manteve no mesmo partido. Contrário de alguns que ganharam a eleição e foram para outros. Mas quero esclarecer, vereador Felipe Braga Cortes, que tenho certeza hoje queria ser o líder do governo. Se o Ney ganhasse, Vossa Excelência seria o presidente dessa casa, ou o líder. Pena que ele perdeu. Mas fica para uma próxima, quem sabe. Mas falando da questão do ICS, fiquem tranquilos quanto a uma questão. A prefeitura está estudando uma medida, isso vai vir aqui agora, nessa próxima semana. Nenhum servidor em tratamento que tome remédio nenhum, que está em tratamento e doença grave, será prejudicado ou irá cortar algo desse servidor. Podem manter a tranquilidade nesse sentido. Nós estamos estudando uma emenda, iremos apresentar em conjunto, para que tranquilizem Vossas Excelências, servidores, e que nenhuma doença grave será retirada. O que nós estamos fazendo é, com um tempo que colocaremos na emenda também, aqueles que são beneficiados da Lei 7384, se não me engano, me ajude com o número da lei que fugiu. 8786. Vereador Pia, 8786. eu não sei se pode a parte, só para, mas na hora que puder, para eu só contribuir com... Sim, eu lhe concederei uma parte. Nós vamos então fazer essa adequação, porque o ICS hoje, e é bom que se diga, nem culpa de Greca, nem culpa de Gustavo. O ICS hoje é deficitário. E por isso, vamos tentar salvar o Instituto Curitiba Saúde. Por isso, o regime de urgência, com o único intuito de salvar o Instituto, e eu dou minha palavra aqui que nenhum servidor que está em tratamento sairá prejudicado. Por isso, a preocupação que tenho, em que pese o griteiro e a falta de educação, em que pese quando um fala, o outro escuta, em que pese essas manifestações, nós temos que dizer a verdade. A verdade. Nós vamos dizer a verdade à população. população. Colaboração do público, por gentileza. Não há necessidade. Eu quero ouvir o vereador Hélio, na sequência o vereador Mauro, porque tudo o que eu disser aqui não vai ser bom. Porque já fomos taxados de forma injusta, mas vamos recuperar, porque apenas o tempo é o Senhor da verdade. Por gentileza, vereador Hélio Verbinski. Vereador Pierre, eu cobrava isso há pouco e eu vi atentamente o discurso da oposição e não achava que pudesse ser verdade. Até porque o compromisso que foi assumido conosco realmente era de salvar o Instituto.
Tem alguns absurdos que são colocados, por exemplo, de dependentes acima de 18 anos, e isso não existe em plano nenhum no Brasil. Por outro lado, também existe uma lei, sabe, que rege esses planos de saúde que não permitiria isso também. E a garantia da prefeitura, do líder do prefeito, que não será assim, e isso nos foi explicado quando veio o regime de urgência, professor Eulio, então me tranquiliza muito mais e eu queria parabenizá-lo por esse esclarecimento. Acho que devemos debater isso na semana que vem e vamos aprovar como aprovamos, com tranquilidade e sem tanto jogo para a torcida. É isso aí, Hélio Verbinski. Vossa Excelência sempre com palavras que contribuem para o nosso debate, dizendo a verdade. É difícil ter o compromisso com a verdade. E essa base de apoio, toda vez que eu falo, olhando nos olhos de Vossas Excelências, me vem um orgulho profundo em tê-los como colegas. Vossas Excelências salvaram o município de Curitiba, estão fazendo política sem demagogia, uma política de verdade, olhando no olho e sem ódio, sem o vilipêndio e sem a agressão. Saio agora pedindo voto favorável ao projeto e depois, na sequência, vamos discutir o projeto a fundo com as emendas para contribuir com o servidor público de nossa Curitiba. Muito obrigado, senhor presidente. Fiquei sem a parte. Para formular requerimento, presidente. Requerimento, vereador. Não, vamos, Nós acho temos, que pode... vereador, só para lhe informar, nós temos mais 30 minutos de sessão. Eu peço mais 30 minutos, presidente. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Temos mais 60 minutos para continuarmos as discussões e deliberações. Senhor Coloco presidente, em votação, requerimento. Pois não, vereadora? Gostaria que fosse nominal a votação do requerimento. Eu vou colocar em votação. Vereadores, nós estamos sem sistema, terá que ser, então, pronunciamento. É possível... presidente, Só vou colocar em discussão. Vereadores, eu vou colocar em votação o requerimento. Se aprovado ou não, a partir daí a gente vê o melhor método. Vereadores que forem favoráveis à votação nominal deste projeto em pauta, permaneçam como estão. Contrários, se levantem. Obrigado, Felipe. Orientou bem ali. Só um minuto para fazer a contagem. Só um minutinho, nós faremos contagem. Vereadora Noêmia, permaneça em sua bancada, por gentileza. 17 vereadores contrários, portanto, derrubado. Só um minutinho. Sessão 8. 17 contrários. 17 contra 8 favoráveis, portanto, mantém a votação simbólica. Só tem 25 Simbólica. Vereadores agora nesse Presente. momento no Sim. plenário, num debate super importante. Mais o presidente, 26. Perfeito. Próximo requerimento em pauta. Perdão. Em Justificar votação. meu voto. Perdão. Agora em votação simbólica o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Faço favor, presidente, se puder citar quem está levantado. Com votos contrários da vereadora Noêmia, vereador Mestre Pop, vereador Goura, vereador professor Silberto, vereador Felipe, vereador Marcos Vieira, vereador Tito Zeglin, vereadora professora Josete, vereador professor Euler, vereador Cacá Pereira. Portanto, o requerimento foi aprovado. Regime de urgência. Próximo requerimento da pauta. Para justificar o voto. Justificativa, perfeito. 5 minutos, vereadora. Eu continuo preocupada com essa casa. Mas, enfim, a gente viu aqui promessas. Vamos trazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Vocês se lembram que a mudança de database era para outubro? Foi cumprido? Alguém lembra? Só se passou dessa casa, eu não observei. Não foi cumprido. E disseram, não, vamos colocar a database para outubro, porque daí nós vamos poder cumprir. Não cumpriram. E aí eu volto a afirmar, gente, nós não podemos tratar de projetos tão relevantes,
tão importantes nessa casa desta forma. Não tem como a gente continuar dessa forma. Eu estou muito preocupada com o parlamento dessa maneira. Aí há uma coisa, é oposição, nem escute. Que isso? Baseado em quê? Numa política, como foi dito aqui hoje, arcaica. Por isso, aí quem sofre é a população. Como, por exemplo, a política do governo estadual com o governo municipal. Eu não era base, aí eu quero responder ao vereador líder dessa casa, que falou que só Josete representa, e é verdade, ela representa sim, ela é uma militante, ela é uma servidora pública. Mas eu voto a favor dos servidores públicos desde o meu primeiro mandato. Todos os votos que eu fiz nessa casa foram favoráveis aos servidores públicos. Eu represento também o sindicato, como represento 1.800 pessoas aqui em Curitiba. Tenho muita consciência disso. E a preocupação que nós temos nessa casa é que este mandato está sendo um diferencial. Eu nunca vi nessa casa dessa forma que está sendo conduzida. O Richa, enquanto prefeito, teve suas dificuldades, pagou com a mesma moeda, sofreu o drama, e agora pagou com a mesma moeda. E aí o prefeito Gustavo Fruit perdeu as eleições por causa disso, por causa de uma política ruim. Se é meu partido, se é base, tem tudo. Se não é, não tem nada. E a população? Qual que é o reflexo para a população? Não está sendo avaliado? Então, vereadores, eu tenho muita preocupação disso. Vamos apresentar emenda. Isso, para mim, é tranquilizar a base. Por que não apresentou num regime normal? Por que não traz aqui subsídios para a gente votar favorável? A gente quer votar favorável também, desde que discutido, debatido e que venha a favorecer, sim, a população, em especial os servidores públicos e, em especial, os que estão doentes, numa cama. E só quem está numa cama, doente, em fase terminal, sabe o que é uma ajuda de custo sendo remunerado para ajudar no orçamento doméstico. Então, eu votei com muita tranquilidade contrário e estou preocupada com a atitude do prefeito da cidade em relação à base dessa casa. Muito obrigada. Para justificar o voto, o vereador Felipe Braga Cortes. Só para, já que eu não tive a parte, mas é dizer o seguinte, realmente deve ser duro você ter que ser líder numa situação que às vezes o líder tem que, meio que ele foi da administração anterior, então tem que, é difícil. Eu realmente, Pira, acho que tocou numa coisa que eu tenho quase certeza, eu não posso dar certeza porque cada momento é um momento, mas ia ser difícil eu ser líder se o Nele Prevô fosse o prefeito eleito. Pela relação e pela forma que o Gustavo Frutti sempre me tratou e me fez, no sentido da cidade, em todo sentido. Pode ter N defeitos, as administrações têm defeitos, mas eu ia sentir muita dificuldade. Mas o que eu quero dizer para vocês, como o Pierre, o líder, falou, que tem emendas sendo feitas, quer dizer, por que não venho já com um texto, então, mais adequado? Por quê? Porque é tudo feito na pressa, eu ia falar em outra palavra. Porque é feito assim, vamos fazer porque tem que fazer assim. Agora tem que correr atrás da emenda. E a emenda, se vier mantendo a legislação como está, para quem está, vamos dizer, recebendo os remédios, me desculpe, mas eu não vou votar a favor. A emenda tem que manter quem está como funcionário, independente de estar doente ou não. É capaz que venha uma lei dizendo assim, uma emenda, se mantendo o que existe hoje, dentro da lei que existe hoje, que o funcionário pode receber esses remédios de alta complexidade, etc, 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 mas para por aqui. Não, isso não existe. Nós temos funcionários públicos municipais que podem necessitar e vão necessitar no decorrer da sua vida pública, de funcionário público, ou como aposentado, ou como efetivo. Então, não seremos favoráveis a esse tipo de
emenda, de conserto de uma coisa que já nasceu errada lá atrás. Nós precisamos ter tempo, e o tempo que o prefeito Rafael Greca e sua equipe está dando para a Câmara, não tem tempo. Por quê? Porque ele deixa a sua base numa situação extremamente difícil. Tem que se apoiar no líder, que faz de tudo, um trabalho difícil que é de ser líder, de tentar coordenar, mas como é que faz com tantos vereadores que, com tão rápido o projeto vem, não tem condição sequer de ler o projeto? Por quê? Porque veio da prefeitura, nós temos que apoiar, nós somos da base, nós temos que ir de qualquer jeito. Não é assim. Eu acho que a gente tem que ter pelo menos discernimento, de saber o que está sendo votado, de entender, de tirar as dúvidas, por mais que muitas vezes tenha que votar favorável. Faz parte. Eu sou da base, eu tenho um compromisso, apoiei o prefeito, que não é o meu caso, eu não apoiei o prefeito que está aí. É muito difícil quando você não apoia um prefeito se ir para dentro da base dele. É difícil isso. E isso eu acho que é uma complicação da democracia. O certo era estar aqui quem realmente apoiou o prefeito, defendendo ele. E não aqueles que nem estavam com o prefeito. Muito pelo contrário, estavam contra no primeiro turno. Mas é o efeito das eleições em 2 turnos. E aí causa-se essa situação que a gente está aí, que fica dessa forma. A maioria esmagadora, e daí não precisa nem ver. Por quê? Venha do prefeito, nós temos que aprovar. Nós não podemos discutir. Então, era isso. Esperamos que em pouco tempo possamos fazer uma emenda que dê a garantia de verdade aos funcionários que hoje estão na ativa ou na aposentadoria. Obrigado. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, professor Euler. Mais do que justificar o voto, eu queria fazer uma espécie de sugestão ao líder do prefeito. Eu entendo que talvez, muitas vezes, o pedido de regime de urgência possa ser feito para evitar uma demora muito grande nas comissões, com vários pedidos de vistas. Então, seria interessante que a gente pudesse fazer um acordo aqui entre todos do parlamento, independentemente de ser base ou oposição, mas um acordo pelo bom senso, um acordo por aquilo que é bom para a sociedade. É que, de um lado, não fossem pedidos tantos regimes de urgência assim, e do outro lado também se abrisse mão de tantos pedidos de vistas que atrapalham os processos. Eu acho que se houvesse, de ambas as partes, um entendimento, um acordo, para nem ser regime de urgência e nem um abuso de vistas, eu acho que aí a gente poderia ter diálogos muito mais adequados. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Essa é uma sugestão que eu faço ao líder, tanto ao líder do prefeito quanto ao líder da oposição, para que a gente pudesse ter debates não tão longos, mas nem tão rápidos, e sim debates num tempo adequado e necessário para a democracia. Próximo requerimento da pauta. Diversos vereadores, a proposição é 71/14/2017. Solicita apreciação em regime de urgência da proposição 2/31/2017. Para discutir, senhor Coloco, presidente. coloque em discussão, vereadora professora Josete, 10+10. Esse é o projeto do ITBI. Senhor presidente e demais presentes. Gostaria de, mais uma vez, trazer a nossa preocupação
e dizer que esse é mais um projeto que prevê, de alguma forma, um aumento, né, de alíquota para algumas faixas em relação ao ITBI. E acredito que nós precisamos debater esse projeto também com calma. É importante que tramite nas diversas comissões de legislação, de economia, enfim, todas as comissões envolvidas, para que nós possamos realmente ter todos os dados e informações necessários para poder discutir esses projetos. Então, eu acredito que nós temos tentado, ao menos, buscar ter elementos sempre que vamos nos posicionar em qualquer projeto que tramita por essa casa, muito mais naqueles que têm, né, um efeito imediato no bolso do cidadão e da cidadã. Então, também não entendo porque um projeto dessa importância e dessa gravidade está colocado em regime de urgência dessa forma. Então, óbvio, vamos, vereador Goura, que é líder da oposição, temos consenso e orientar o bloco de oposição para que vote contrariamente a esse regime de urgência. Seria isso, obrigada. Continua em discussão. Vereadora Noêmia Rocha. Só um minutinho, vereadora, só para eu liberar o painel. Ok. Não, só um pouquinho. Agora sim. Vereadores e vereadoras, eu quero só encaminhar novamente e volto a afirmar. Não pode ser regra regime de urgência nessa casa. Imposto de transferência mexe no bolso da população. E a impressão que dá é que essa casa se esquece que há um alto índice de desemprego, as pessoas estão ganhando menos, os encargos tributários aumentando, IPTU, ISS, ITBI. E é a nossa preocupação, caros vereadores. Um projeto que vem em regime de urgência como regra de novo nessa casa. Então, eu fiz questão de encaminhar e para que a gente pudesse debater, discutir. E que a gente possa votar. Eu não tenho dificuldade nenhuma votar com esse prefeito, desde que eu tenha subsídio, desde que eu tenha alguma coisa que me mostre que está certo. Agora a gente só vê a parte do mérito, a parte técnica, a gente não vê nada mérito. Vamos fazer, vamos mudar. Então eu solicito aos caros vereadores, mais uma vez, vamos fazer história, vamos derrubar esse regime de urgência, para que a gente possa debater e estudar o projeto, em especial o ITBI, que mexe, volta a afirmar, no bolso do trabalhador. E aí, quando você vê a população xingando os políticos, não sei por quê. Você tem razão, porque não se debate, não se discuta, só se aumenta. É aumento sobre o aumento. Não há um planejamento de arrecadação, não há investimento para arrecadação, não há uma gestão moderna, a gestão é arcaica, é do século passado, e isso precisa mudar. Para isso, a gente tem que começar nessa casa, derrubando os projetos em regime de urgência. Então, faço um apelo para vocês derrubar esse regime de urgência, para que a gente possa ter subsídio e respaldo para votar neste projeto com coerência e com informação de que vai ser bom para a população. Muito obrigada. Continua a discussão do requerimento de urgência. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão.
Vereadores, processo de votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Eu vou pedir para o vereador Mauro fazer a contagem. Está em processo de votação, regime de urgência. Favoráveis permaneçam como estão para o regime de urgência. Contrários se manifestem. Nós vamos fazer a contagem. Vereador Mauro, por gentileza. 10 vereadores votaram contrários. Dezoito vereadores votaram. Gostaria que registrasse favoráveis. o nome dos vereadores contrários ao regime Contrários, de urgência então, farei o registro, vereadora. Professor Euler, professora Josete, Tito Zeglin, vereador Felipe, vereador Marcos Vieira, vereador professor Silberto, vereador Goura e vereador Mestre Pop, também a vereadora Noêmia. Vereador Cacá, desculpe.